Boa noite, sejam todos e todas bem-vindas. Esta é a primeira live organizada pelo Grupo Periferia Reflexiva, em conjunto com o grupo do Foco Jardim Miriam. Essa primeira live foi pensada porque a gente, nesse tempo de pandemia, né, estava se reunindo, o Grupo Periferia Reflexiva, se reunindo para discutir os problemas, né, da nossa realidade e pensar formas de ação virtual e pós-pandemia, né, de ação, né, para mudar a nossa realidade. E nessas discussões surgiu essa proposta de fazer essa live sobre o problema do racismo, que infelizmente está tão presente nos nossos dias, e ainda mais na região de Cidade Ademar e Pedreira, que nós tivemos vários casos de racismo explícito, né? Pessoas sendo mortas, pessoas sendo açoitadas. Então, a gente sente que esse é um problema que realmente deve ser discutido para ser resolvido, porque as coisas, quando elas não são discutidas, elas ficam escondidas e escamoteadas. Então, é melhor discutir e resolver e acabar com o problema, né? Na noite de hoje, nós teremos como entrevistados a Catiara Oliveira, que é assistente social, integrante do grupo Quilombagem e articuladora da Rede de Proteção e Resistência. E o Leandro Machado de Oliveira, que é educador social, capoeirista e membro do coletivo de capoeira Cativeiro. Os entrevistadores de hoje serão os integrantes do grupo Periferia Reflexiva. O professor João Batista, que é assistente de direção na IMF Antônio de Sampaio Dória, professor de Educação Física na IMF Carlos Augusto de Queiroz Rocha e conselheiro do SINPEM, que é Sindicato dos Profissionais de Educação do município de São Paulo. O professor Mauro Castro, que é professor nas redes municipais e estadual de São Paulo e atua no Centro de Defesa de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar, no Comitê de Luta Cidade Ademar e Pedreira e na coordenação da Escola de Cidadania de Cidade Ademar e Pedreira. Clair Helena Santos, ativista pelo direito à moradia e à cidade. Compõe a coordenação do Movimento de Moradia Missionária Cidade Ademar e a coordenação da Escola de Cidadania Cidade Ademar e Pedreira. É suplente da Central de Movimentos Populares de São Paulo. Maria Eugênia Andrade, mais conhecida por nós como Evinha. Advogada aposentada, ativista em movimentos feministas, é promotora legal popular e milita em coletivos do Jardim Miriam e Cidade Ademar, em defesa do povo preto e periférico. E teremos também o apoio técnico do grupo Foco no Jardim Miriam, que vai fazer a transmissão para a gente. Tá? Então, vamos começar já então com a nossa primeira pergunta, né, de hoje. Um momento. Só uma pergunta, Eliana. Sim. Vai ser transmitido na página do Foco do Miriam, só para mim poder compartilhar. Acabei de ver. Isso. Acabei de ver, tá bom. Já estamos lá. Ok. Então, vamos lá. Então, a minha primeira pergunta para você, Catiara e Leandro, é para vocês definirem um pouco, né, para o público em geral, porque ultimamente a gente tem falado muito em racismo estrutural, mas as pessoas não sabem muito bem o que é isso, né? Então, que vocês explicassem um pouco o que é esse racismo estrutural e como ele afeta de diferentes formas, né, a vida de mulheres e de homens negros, e se é que há essa diferença. Tem preferência quem começa? Eu não entendi isso, para responder. Pode ser por você, depois eu... Tá bom. Leandro. Beleza. Como isso afeta os homens e mulheres negras, né? Na verdade, se a gente... primeiro, só fazer um resgate, né? Eu venho de uma organização, que é o Quilombagem, que começa com uma atuação na comunidade e passa
a ter um foco de trabalho voltado aos estudos, para uma intervenção mais consciente, que a gente chama de praxis, né? Uma prática consciente. E aí, quando a gente busca autores para responder para a gente o que é o racismo no Brasil, a gente se depara com autores brasileiros que estão trazendo a história ou até mesmo a análise, né, da sociedade brasileira como um todo, partindo de uma premissa que o racismo é a base do sistema capitalista, porque esse resgate histórico é feito por alguns atores, pesquisadores, a partir da escravidão como forma de acumulação primeira de toda a riqueza, né, de capital. Então, nesse resgate, a gente se depara com pesquisas muito boas, né, muito densas, complexas, como o Clóvis Moura, para trazer, por exemplo, que o racismo ele atinge as famílias por gerações. Então, se a gente pega o Sociologia do Negro Brasileiro, que é uma obra que traz todos esses aspectos, né? A sociologia, o resgate histórico do, do pós-abolição, de como o negro passa a ser tratado pós-abolição. O que fica muito explícito nessa pesquisa é que atinge desde a infância até a velhice, em qualquer região do país, e algumas com as suas particularidades, e também dá para entender o pensamento do Clóvis Moura quando ele trata que de bom escravo a mau cidadão, o Estado tem um tratamento diferente para essa população negra. Então, enquanto ele era escravizado, era uma mercadoria altamente lucrativa, por isso que quando cometia suicídio, fazia a fuga, ou botava fogo no canavial, causava um prejuízo, principalmente quando ele fugia para o quilombo, porque ele deixava de ser mercadoria. E aí, no pós-abolição, os direitos, né, minimamente para uma sobrevivência digna, não são garantidos, como moradia, acesso à escolarização, trabalho com o mínimo de suporte, né? Então, assim, se a gente olha para a história e para hoje, tem uma herança escravista que, para as mulheres negras, é ela que segura essa economia do lar e do país, tipo, do micro para a estrutura macro. Porque para alguém lucrar bem, alguém acaba sendo bem mal pago, né? E aí a gente tem o exemplo das domésticas, é um exemplo, né? Que muitas, inclusive, se consideram diaristas, porque conseguem mais trabalhos, mesmo ganhando menos, do que procurando a vaga como empregada doméstica, registrada e tal. Então, isso é um aspecto que atinge na vida da mulher negra adulta. Na vida do homem negro adulto, infelizmente, as estatísticas traz que essa realidade para o homem negro é diferente. Ele pode não chegar na velhice, ou, em muitos casos, nem chegar na fase adulta. Ele morre enquanto está no seu período de reprodução e produção, e processo de desenvolvimento mesmo, de adolescência para a fase adulta, que é o jovem. Então, e quando consegue envelhecer, não consegue envelhecer com saúde, com aposentadoria, com uma casinha própria. Então, essa desigualdade social, ela tem cor. A maioria é preta. E nesses territórios onde a maioria é preta, a violência é maior e a ausência de Estado também. Então, isso já responde tanto o racismo estrutural atingindo a vida da população negra, que não dá para pular a infância, né? A infância, se a gente olhar para regiões extremamente pobres, onde a creche é longe, onde não tem pediatra, essa criança também é atingida por um sistema que seleciona quais vidas valem mais. Então, o que vale mais, o que vale menos para o sistema capitalista, dentro do vale menos de todos os pobres, existe uma hiperexploração da população negra,
existe o racismo simbólico, né? Que elas não se veem como heróis, cientistas, enfim, não vê essas referências. Então, desde a infância já é uma violência, né, simbólica, e também ela é física, ela é real, quando essa criança não tem acesso aos direitos mínimos, né? Eu dei 5 minutos de resposta, eu passei muito. Ok, agora, Leandro. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse diálogo. É muito importante para nós, muito caro a nós, discutir racismo estrutural, que a gente comece a entender como funciona, né, a dinâmica social e as estruturas de poder e dominação que são constituídas, né, na sociedade. Mas fazer essa análise do racismo como estrutura é primordial, que nem a Catiara falou, que a gente volte e faça um resgate histórico de todo o processo, né? E diga que o racismo que acontece aqui acontece de outras formas em outros países, né? Quando a gente faz esse resgate histórico, como a Catiara citou, o racismo ele faz parte da sociedade capitalista, mas quando ele começa, né? Os estudos comprovam que ele começa a partir do Renascimento, do século XVII, né, com as grandes navegações, e se descobrem outros povos, outros seres humanos, e os europeus, né, com essa gana por aumentar os seus mercados e as matérias-primas, impor a mercantilização do comércio, eles necessitam de classificar esses povos. Né? Classificar é também hierarquizar, é impor limites de poder, e é liderar as estratégias econômicas, né? A partir desse processo, né, de constituição, que começa no Renascimento e passa por uma legitimação ideológica pela Igreja, né? É a Igreja que diz que, no primeiro momento, poderia escravizar os indígenas e, no segundo momento, poderiam escravizar os negros, né? É muito importante citar como essa relação foi construída, né? A partir de uma passagem da Bíblia, onde um dos filhos de Adão, né, o encontrou numa situação vexatória e foi excomungado, e a partir dali decidiu que o negro teria que trabalhar para se recuperar, né, de todo esse pecado, de toda a carga pecaminosa, moral e ética que ele não tinha, ou seja, que o trabalho iria trazer a salvação para o povo negro, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é a partir do iluminismo, né? São as revoluções liberais, onde se define o que é razão, o que é humanidade e o que são direitos, né? Ali se define a racionalidade que a gente usa até hoje. E se a gente pensar que, Inglaterra, Estados Unidos e França fizeram essa revolução usando os mesmos ideais que o Haiti usou, né, para buscar sua libertação, ou seja, os povos, as revoluções aconteceram no final do século, né, XVIII. O Haiti usou as mesmas ideologias, as mesmas ideias, as mesmas bases de direitos humanos, né, do período, só que ele não foi reconhecido, né, porque foi uma revolução de pessoas negras, e aí essas, né, primeiras revoluções criaram diversas barreiras, né, para esse povo, para essa ilha, e o Haiti paga até hoje. Então percebemos aí que já se criou uma divisão entre humanidades, onde o europeu é visto como o exemplo, né, de racionalidade, de beleza, de cultura, né? Nós somos periféricos, eu participo de um coletivo, né, de capoeira, e a gente vê como a distribuição de verba é desigual, né, para nós, né? Isso é um resquício desse passado, né, dessa visão do que é cultura. Continuando daí, então, a partir desse período, se impõe, né, quem tem direitos e quem não se tem. E pensando na Constituição econômica, política e jurídica das experiências históricas, né, dos diversos países, o Brasil, pensando no projeto de modernização a partir do final do século XIX, ele tem, né, a Constituição da sua urbanização,
do seu Estado, toda a burocracia de Estado, mas sem discutir o trauma do racismo, sem discutir o trauma da escravidão, sem discutir todos os resquícios e violências com o povo preto, indígena, que esse país e que esse Estado cometeu, né? Então, toda vez que a gente fala, né, tenta definir o racismo estrutural, a gente não pode deixar de ver que ele é histórico, que ele é uma construção política, ele é um projeto, né, de nação, onde 54% da população não foi integrada a ele, né? Em 1850, nesse país, tem a Lei de Terras, né? Se a gente pensar, em 1888 foi a abolição da escravatura. Então, 30 anos antes, os caras já pensaram e já entenderam o que estava acontecendo, né? O que a gente vive hoje é um projeto político, né, que passa as instituições, mas que ele tem um cunho ideológico também, né? É muito importante que a gente frise que as faculdades de Direito, a faculdade de Medicina, né, os meios de comunicação... Já deu meu tempo, Eliana? Eles foram cruciais para definir o racismo enquanto estrutura de superexploração da população negra, né? Eu acho que eu vou terminar por aqui e depois a gente continua. Tá, então, a gente vai continuar o debate e agora a Evinha vai fazer uma pergunta, vocês dois, cada um tem 3 minutos para responder. Ok. Bom, minha pergunta tá bem em cima aí da introdução do Leandro e da Catiara. Nós, povo preto, a gente está sempre fora dos mundos, né, dos vários mundos dos brancos, mas a gente sustenta o mundo da produção e dos privilégios, perpetuando assim sempre as relações de casa grande e senzala, explorador e explorados, riqueza e miséria. Nesse contexto, e considerando a naturalização de todas as violências social, econômica, educação, saúde, cultural, que são praticadas contra o povo preto, e para além do discurso e do grande negócio que vem sendo o racismo, por onde efetivamente caminhar? Pelo legislativo? Mais leis para proteger corpos negros? Como? Com o legislativo que nós temos lá 500 homens brancos que ficam legislando para manter seus privilégios. E do engajamento da sociedade também, que é fundamental que haja um engajamento da sociedade. Será? Quem quer começar? Catiara. Pode ser você, Leandro? Pode ser eu, então. Não, se você quiser eu começo, você que sabe. Ah, tá bom. É porque o meu poder de síntese para 2 minutos, gente, então começa aí que eu... então pode ser eu, vai. Por isso que eu escrevi, sou péssima no meu poder de síntese. Acho que normal. Por onde caminhar, né? É muito importante que a gente fale que a luta negra, ela acontece desde a nossa saída de África, né? Até lá, né? Até no processo de invasão já havia luta, né? Acho que a história não cita, mas a luta já ocorre lá. Só que a partir do século XIX, os movimentos sociais no mundo e no Brasil mostram para a gente que ocupar as instituições é primordial dentro dessa luta. E eu cito isso porque, se a gente olha o maior advogado desse país, que é o Luiz Gama, ele ocupou, né, uma das maiores armas que o sistema tem, que é o direito. Ele foi e usou a arma dos brancos, né, que é uma arma de dominação, onde a gente não tinha acesso, né, pouco letramento, e usou essa arma contra o próprio sistema, né, talvez requisitando o maior direito de todos, né, que os homens têm, que é a liberdade, né, e não é a liberdade do mercado, mas é a liberdade de fato, né, da sua própria vida, da sua própria essência humana. Então, pensar por onde caminhar, a luta também dos movimentos negros, ela mostra que é necessário, as instituições são conflitos sociais, né? Mas se a gente for pensar no projeto, como eu disse antes, foi um projeto político imposto por uma hegemonia branca. Então, logo, se a gente olha o legislativo, o judiciário e o executivo, a maioria são homens brancos, né? Mulheres brancas. Então, é a falta de pluralidade, de diversidade que causa todo esse poder que eles têm, né? Mas a reforma dessas instituições é fundamental para a transformação social. Não tem
Eu acho que o Marx fala, né, que as contradições, né, do colapso do próprio sistema estão dentro delas, e acho que a saída está aí, dentro das instituições que a gente vai mudar, né, o contraste dessa sociedade e vai impor também, né, os nossos direitos. É uma forma de luta, né, de pensar, pô, tinha zumbi lutando, né, de uma forma revolucionária, belicosa, mas tinham centenas de negros que estavam exigindo seus direitos, né, a partir de cartas de alforria, de organizações populares. Se pensar na Associação da Boa Morte, onde as mulheres negras compravam a alforria de seus companheiros, de seus filhos, né, por dentro do sistema também que se luta. Eu queria começar dizendo assim que eu tenho por volta de uns mais de 10 anos, eu parei de contar quanto tempo eu estou organizada no Quilombagem e militando no movimento negro, né? Nessa caminhada, a gente aprende muita coisa, principalmente com os homens e as mulheres mais velhas. Eu vou dar 2 exemplos aqui referenciais, não só para o Quilombagem, mas também da rede, que é Milton e Regina, né, que compõem o MNU. Milton foi um dos fundadores. Uma das coisas que eu entendi no meio desse processo é que quando o Malcolm X fala todos os meios necessários, eu acho que ele está dizendo não se iluda que a gente vai conseguir transformar com uma única ferramenta, porque todos os meios são necessários, porque em todas as esferas da vida o racismo nos atinge, e se a gente for olhar historicamente, a gente vai entender melhor de economia se a gente não vê economia só como dinheiro, e sim como relações sociais, né? A produção de pobreza, produção de uma negação de humanidade, ela se dá pela ideologia burguesa, que é racista. Então, se a gente olha para o processo assim, das lutas no movimento negro no Brasil, ela teve um avanço, um pequeno grande avanço, que foi quando coloca em pauta as cotas e fala assim, diante de uma cultura de embranquecimento, o mito da democracia racial, a miscigenação, fazer os pretos se posicionar, eu sou preto, sou indígena. Isso foi um pequeno grande avanço, porque a partir daí aumenta outros debates que têm a ver com os interesses da população preta. Eu só estou dando um exemplo das cotas para dizer que ela era uma pauta que perpassava pela institucionalidade, mas ela estava dentro de uma demanda muito maior, grande, que se chamava reparações. O MNU, dentre outras várias organizações, sempre pautou reparações, no sentido de que várias gerações ainda colhem os frutos da escravização dos africanos e não são reparados. Isso é uma coisa, só para dar um exemplo de que a institucionalidade ela pode ser um meio para a gente brigar e pressionar o Estado para nos reconhecer como um cidadão. Mas a mudança de mentalidade para que a sociedade não veja o negro como um ser humano inferiorizado, ela perpassa por uma descolonização de mentes. Então, é briga, tanto teórica quanto prática. E eu falo essa ideia do Malcolm X porque é todos os meios necessários mesmo. É desde poder denunciar na Globo, quanto fazer um ato na quebrada e conseguir fazer com que a própria comunidade crie suas estratégias de proteção, né? Isso eu estou dizendo porque a experiência da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, ela parte de o princípio de território. Então, não parte do princípio necessariamente da autodeterminação do povo negro organizado enquanto povo negro, e sim de pessoas que se importam para denunciar o racismo como uma política de Estado. E aí cabe inclusive uma autocrítica da branquitude brasileira, que muitas vezes nega o racismo, mas o que ela faz para que esse Estado reconheça a população negra como cidadão, sendo que quando a gente vai discutir saúde da população negra, pronto, lá vem o vitimismo.
a gente vai discutir a história da África nas escolas, nossa, eles querem trazer a macumba para a escola, porque capoeira é chamado de... E aí, quando a gente... Vou ter que cortar. Ai, desculpa, passei do tempo, né? Ai, é uma... Eu sabia. Eu só ia concluir, então, para dizer que a rede está dentro do MP, pressionando para que eles fiscalizem a polícia e a gente mude uma política institucional. Mas ela é via pressão popular. Então, eu acredito que a principal forma de combater o racismo é o poder popular, é a sabedoria da população negra mais velha e, enfim, era isso que eu queria falar. Desculpa aí, passar do tempo. É difícil, né? O assunto é interessante. Só queria lembrar que os internautas também poderão fazer perguntas através da página do Facebook do Grupo Foco no Jardim Miriam. A próxima pergunta é do professor João. Olá, boa noite. Primeiro, agradecer a presença aí dos nossos dois convidados. Uma boa noite também para a comunidade aí da MF Sampaio Dória. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook da nossa escola. Eu gostaria de entrar num debate o que tem estado em pauta aí hoje em tudo quanto é lugar, que é a questão do retorno às aulas nesse momento, né? Então, considerando aí os dados sobre a pandemia, que demonstram afetar diretamente os mais pobres, consequentemente o povo negro, também o prejuízo educacional do povo negro no Brasil, que durante os quase 400 anos de escravidão não tiveram direito à educação formal, à escola, e a crise da educação pública como um projeto que não só afeta os negros e negras, mas que os prejudica diretamente. O que vocês acham e pensam da reabertura das escolas nesse momento, com a pandemia ainda fora de controle? E qual o caminho que vocês apontam, como a saída que vocês apontam para a educação pública nesse momento, diante de tudo isso? Eu acho essa pergunta muito difícil. Por quê? Se a gente... Oi, vocês estão me ouvindo? Então, beleza. Se a gente olhar para o momento que a gente está vivendo agora, sem política de saúde, sem uma conscientização da classe trabalhadora, da importância do cuidado contra o Covid e das empresas que não garantem o equipamento de proteção para os trabalhadores trabalharem, principalmente os precarizados, a gente entende que é um risco muito grande uma política de genocídio aumentar. Então, se ir para a escola não é o caminho para ter aula presencial nesse momento, o mínimo era a gente conseguir uma luta de garantia do fundo, né? O governo está querendo tirar a pouca verba que já tem, conseguir recursos para garantir acesso à população que não tem acesso à internet, aos meios digitais, garantir que o conteúdo online seja didático e não tenha essa pressão, porque as famílias não dão conta, elas não dão conta de substituir o professor, e não que seja essa a proposta, né? Mas é uma luta que a gente tem que garantir, que não diminua os recursos, e sim aumente esses recursos para a educação, para garantir o mínimo de acesso ao conteúdo digital, porque não tem condição de voltar às aulas, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem muita família que consegue a alimentação do filho a garantir a partir da creche, a partir da escola, que é um problema também. Então, além de garantir o acesso digital, tem que garantir o auxílio, né? Porque senão o governo está autorizando muitas pessoas morrerem, se não de Covid, morrer de fome, né? É isso que eu penso, aumentar recursos para a educação. A questão é muito importante, pesada, complexa, né? Que eu acho que é do movimento negro, luta muito por educação, né? Sabe que e não a educação pura e simplesmente, né, que reproduza as diversas opressões que a gente sofre, que leva a gente a ter déficit de atenção. Estou falando de educação transformadora, né?
Mas no momento, né, com o governo que a gente tem, né, pô, são 2 anos de desgoverno, né? Tipo, se a gente for analisar, sem ministro da Saúde, sem políticas públicas de combate ao Covid, eu acho que não é o melhor momento. Eu acredito muito que não seja o melhor momento de volta às aulas, né? Visto que todas as proteções sociais, né, que o Estado tinha, né, constituiu a partir da Constituição de 1988, foram sendo, né, destruídas, né, ao decorrer dos anos. E eu acho que a população negra é a mais afetada. A gente sabe disso, que as mulheres negras que são as mais afetadas, e, portanto, né, pensar em volta às aulas, eu acho que não tem condição. Lembrando que os periféricos, né, e a população preta, né, quando a gente pega e analisa quem tem acesso à internet, não chega, acho que, a nem 50% da população brasileira, né? Pensar em saneamento básico, pensar em saúde de qualidade, pensar, né, todas as políticas de proteção social. Os negros estão sempre, né, a partir das políticas estabelecidas, né, pelos governos conservadores, a gente vê que tem andado menos, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente também entenda que, como a Catiara falou, né, essa pressão sobre o Fundeb, né, como uma garantia da verba para a educação é super importante. As lutas por uma educação de qualidade, né, devem continuar, só que eu acho que a volta às aulas não tem nem como, né? Acho que não é o momento de retorno às aulas diante de todo esse caos, né, social que a gente tem vivido, e que eu acho que faz parte muito da estratégia, né, de um governo de morte. O Estado, né, estabelece, né, eu acho que o neoliberalismo ele faz muito isso, né, com o fim das proteções sociais, o Estado ele atua de uma forma que a morte é fundamental. Então, portanto, por que, né, o poder público quer, né, através do executivo, que volte às aulas? É mais uma política de morte instaurada, né, pelo Estado. Acho que é isso. Tá, ok, obrigada. É isso mesmo. Clair, agora? Leandro, e é um prazer estar com vocês. Bom, minha pergunta, ela tem a ver com toda essa abertura maravilhosa que vocês fizeram. Quando nós, povo preto, foi liberto, entre parentes, né, bem parentes mesmo, nós não recebemos nosso povo, nossos ancestrais não receberam as terras. E a minha pergunta é a seguinte, qual a reparação que pode ser feita com a gente que foi jogada aí para os guetos, para os morros, para as periferias, né? E nessa luta eterna dos movimentos de moradia, onde a gente vê mais o nosso povo engajado nessa luta. Pode ser a Catiara? Pode ser. Acredito, viu, Claire, que a luta pela terra é a luta legítima, antiga, não só do povo negro, mas do povo pobre e trabalhador brasileiro como um todo, porque não conseguiram garantir, no mínimo, uma reforma agrária, que nem faz cosca para a burguesia, né? Pelo contrário, a gente tem mais casa vazia do que gente sem casa. E, além disso, desocupações extremamente violentas em nome de especulação imobiliária, né? Então, assim, esse dia seguinte, que é o 14 de maio de 1888, algumas pessoas do movimento negro costumam dizer que é o famoso dia do pé na bunda, porque depois que você foi usado, abusado, é descartado, né? Então, se a gente olha para a história de luta pela terra no Brasil, ela é negada para a gente como uma forma de negação da nossa própria cidadania, né? Então, quantas famílias deixam todo o seu salário suado em aluguel? Então, isso é só a perpetuação da pobreza, né? E eu quero aproveitar o tempo para complementar a pergunta anterior, que tem a ver com essa,
é que, para piorar, nós estamos num momento de avanço das políticas neoliberais, ou neocoloniais, podemos dizer assim, que é uma nova forma de colonizar, onde é perceptível que não querem reduzir pobreza, que não querem reduzir a desigualdade social, querem reduzir o número de pobres. Então, existe um projeto de homem branco, rico, hétero, cristão, para dominar a sociedade e deixar o mínimo que eles vão precisar para serem explorados, porque tem uma mão de obra excedente aqui, né? Então, para quem quer reduzir o número de pobres, certamente também não tem interesse em fazer reforma agrária. Pelo contrário, meter fogo na Amazônia, tirar pessoas de ocupações para dar para empresas e por aí vai. Legal. Libertação e reparação. Eu acho que toda vez que a gente pensa em reparação, a socialização dos meios de produção e redistribuição das riquezas, né, do Estado, a partir dessa ideia que a Catiara trouxe de reparação histórica, de que o Estado, né, foi omisso com a população negra e indígena desse país, é fundamental, né, como eu disse, né, a socialização dos meios de produção. Então, a terra, né, é um bem em si mesmo, né, estatisticamente é comprovado que as pessoas se alimentam melhor, né, nas suas próprias propriedades, quando plantam, colhem, comem muito melhor. Mas reparação também pode ser, Clay, através de uma relação econômica mais justa, né? Por exemplo, se a gente pensar a taxa tributária desse país, né, que afeta, né, ela incide sobre salário e consumo. Ou seja, quando a gente põe uma carga tributária que atinge, né, majoritariamente salário e consumo, as pessoas que ganham menos, isso incide sobre as mulheres negras, né, muito mais, porque são chefes de família normalmente, elas vão pagar muito mais imposto que o cara branco, mano. Porque, sabe, já seria uma política de reparação. A terra é uma das, sabe, a cota, né, a ação afirmativa, leis como o Estatuto da Igualdade Racial, onde pedem, né, a extinção do racismo dentro das instituições públicas e privadas, também é uma luta por reparação. Ocupar lugares de prestígio social é uma forma de reparação, porque a gente começa a mudar a ideologia dominante. Eu acho que é um dos pontos principais, né? A ocupação de negros no poder legislativo, judiciário, executivo, ações de afirmativas, né, que inibam, né, esse uso contínuo, né, de um grupo, né, majoritariamente constituído por homens brancos, né, das estruturas, né, e das instituições. Eu acho que a gente tem discutido aqui nessa live, é muito importante que a gente fale, que nenhuma mudança vai ocorrer sem a luta. Tá ligado? Posso concluir? Pode. Então, pensar em reparação é como a Catiara falou no início do diálogo dela, né? A reparação vai vir de diversas formas. O racismo ele é estrutural, então, portanto, ele tem que acontecer de diversas formas. É na terra, na economia. Obrigado. Mauro. Eu? Agora eu fazer pergunta? Sim. Então vamos lá. Estão me ouvindo aí, bem? Eu estou sem o microfone aqui. Primeiro, boa noite para o Leandro. Tudo bem, Catiara? Leandro, saudade, hein? Tá aparecer aqui de volta, hein, rapaz? Ô, Mauro, eu não te ouvi. Você falou comigo? Isso, falei, sim. Tudo bem? Saudade, precisa aparecer aqui de volta. E também saudando aí, da mesma forma que o João, os alunos aí do MF Sampaio Dória, os nossos alunos que, infelizmente, estão sofrendo com essa situação, principalmente por ser a nossa comunidade extremamente carente. Mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, que é para que vocês corram um pouco, falem um pouco sobre a seguinte situação. Aqui na região, nós temos, sendo uma região periférica, Cidade Ademar, Pedreira,
e parte do Jabaquara, olhando aqui, principalmente quando eu olho aqui da minha casa, vejo inteiramente a Vila Clara, né, onde acontecem os bailes funk, né, e é o espaço que a garotada da nossa região, que uma parte da meninada e da garotada da nossa região tem como espaço de lazer. Por outro lado, a comunidade tem uma certa resistência. Nós sabemos que a comunidade preta, pobre, oferece resistência também para a esses bailes funk, que são reprimidos pela polícia, e depois, imediatamente, quando esses jovens têm uma idade um pouco mais adultas, eles vão engrossar os cultos religiosos. Aqui não há nenhuma objeção contra toda e qualquer religião, mas é importante considerar que eles vão também engrossar os cultos religiosos das diversas matrizes, que têm um olhar, muitas vezes, muito crítico com relação a essa mesma condição da juventude, e que muitos um dia foram. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação. Vou eu primeiro? Eu posso começar? Pode ser você, Leandro? Pode. Você que sabe. É muito importante salientar que o funk, quando ele surge, né, ele tem uma pegada... Caiu de novo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora voltou. Então, ele tem um engajamento político, né? Tipo, todo esse processo, né, de esvaziação política, né, e que é inserido, né, os valores, né, moralista, machista, tipo, todas essas, né, questões que o funk contemporâneo tem hoje, né, que levam a uma criminalização e vulgarização da cultura, né, periférica, como, né, tipo, fora do que é correto, né, marginalizada. Ela veio por uma indústria de massa, né, através dos meios de comunicação, através do uso de narrativas que enquadraram, né, esse movimento cultural, né, periférico e pobre, dentro de um lugar, ou seja, a sociedade branca hegemônica deu um valor, né, incentivou mais, né, os cantores que cantavam, né, tipo, que eram machistas, né, homofóbicos, tipo, né, sexistas, e ao invés de incentivar aqueles caras politizados, tá ligado? Tipo, é uma questão muito louca, né, pensar a periferia, né? Pô, a cada bar tem uma igreja, né, do lado. E como isso interfere, né, na formação das pessoas, da conscientização, né? O uso ideológico, né, desses espaços como um espaço apolítico, né? Que as pessoas fiquem muito mais preocupadas, né, com questões morais, né, do que sua situação, né, econômica, política, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com as relações que estabelece a partir da própria sociedade mesmo. Então eu acho que tanto o funk quanto as igrejas, né, pentecostais, elas são instrumentos, né, do sistema capitalista no controle, né, das periferias, dos conflitos sociais, né? Porque se a gente for imaginar, pô, o que esses, né, espaços, né, que são de cultura acabam sendo, trazem para a luta, né? Absolutamente nada, né? Traz uma alienação de todo o processo, né? Mas eu entendo, tipo, também o cara que vai buscar, né, alguma coisa dentro desses espaços, assim, diante do fato de não encontrar nada, né? Tipo, eu posso falar por experiência própria, né? Tipo, que eu acho que a minha conscientização só veio mais tarde, né? Não veio de um processo desde criança, da adolescência, onde eu pude me formar e criar consciência que eu era negro, que eu deveria desconstruir os estereótipos, né, que foram colocados a mim. Isso só veio muito tarde. E a maioria das pessoas da periferia não tem formação, né? E eu acho que é muito complexo, né, que nós periféricos temos um sério problema de defesas cognitivas, né? A gente
é permeado por um imaginário social construído sempre pelo opressor, né? Então, tudo que a gente entende ou pensa, o nosso inconsciente ele age muito, né, na verdade, interferindo nas nossas ações, né? Quando a gente não reflete sobre elas. Então, a relação igreja-funk, ela nada mais é do que uma construção histórica, eu acho, que do momento que a gente vive hoje. Eu acho que pensando em neoliberalismo e na ideia de meritocracia, esses espaços neopentecostais reforçam muito a individualidade, reforçam muito o mérito, né, a conquista por suas próprias forças e acreditar numa força superior e não nas forças sociais que estão estabelecidas no mundo real. Acho que é isso. Obrigada. Eu gostaria de trazer um olhar que discorda um pouco de você, viu, Leandro? Com todo respeito e admiração que temos, porque nós somos povo preto diverso em perspectivas também, né? Diferente do que a colonização impôs, que a gente pensa igual, a gente não pensa igual, né? Porque eu quero tratar de uma outra forma, assim. O direito ao lazer, ele sempre foi negado para a população pobre brasileira. E o povo negro sempre teve, a partir das ferramentas que estava disponível para ele, o acesso de uma cultura, de uma arte que fazia significado para ele, e não para a sociedade colonizadora, né? Que até então, assim, se a gente pega o Umbigada, que para aquele período tinha muito sentido. Alô? Eu tô online, gente? Era fuga, né? Sim, tudo bem. Ah, tá. Era fuga era fuga da Casa Grande, quando a roda estava fechada, aí quando deu uma umbigada, criou uma parede, uma barreirinha, para o senhor de engenho ver e perna que te quero. Se a gente olhar para a cultura do hip hop, a década de 90, eu sou essa, né, velha escola, tiazinha do rap. O rap na década de 90, ele era criminalizado igual o funk é hoje. Falavam que era música de bandido, porque batia muito nas questões sociais, trazia a contradição da polícia. Então, hoje, os meninos que estão no funk, a gente tem que ter um olhar que é o seguinte, ele tem futebol, ele tem lazer garantido com técnico no ginásio, ele tem acesso, por exemplo, a outras coisas que não seja futebol, inglês, aula de violão, acessar coisas da hora mesmo, eu estou dizendo, acessar aquilo que para os playboy, a mãe dele paga por mês, mas aquilo que ele, como cidadão, ele poderia ter acesso gratuitamente, como natação, uma infinidade de coisas, um curso de fotografia, fazer produção de vídeo, enfim, ele não tem esse acesso. O que é ensinado para a gente é que a gente só é livre se a gente consumir, que a gente só é alguém na vida se a gente portar os kits. E, infelizmente, os meninos que não têm essa visão do kit, do consumir e vamos bater a bunda no chão, quem pensa diferente não fica famoso, não dá dinheiro, não faz os clipão da hora que ganha visualização e ganha mais patrocínio e é chamado para show. Pelo contrário, muitos no litoral foram executados pela polícia. Tem vários MC de funk que não ficou famoso. E um que ficou foi morto durante o show, o da Leste, porque tinha várias coisas em volta desse caso, mas uma delas é que o que várias pessoas confirmavam é que ele tinha, aquela grana era dele. Ele estava fazendo a grana dele cantando funk. E no rap tem vários que saem do tráfico, como no funk, para viver da música. E agora a criminalização do jovem, por ser pobre que é o problema, porque a classe média, os boyzão lá nas mansões, também ouve funk, gente. E qual é a diferença de uma letra de funk para uma letra de sertanejo? Assim, olhando na questão de gênero,
vai ter contradição na MPB, vai ter contradição em qualquer, porque é uma contradição que está presente na cultura que precisa ser mudada, dessa coisa de que a mulher é a vagabunda, a que trai, ou não sei o quê. Qualquer contradição que a gente tem em torno do racismo, do machismo e da desigualdade social, ela vai estar presente em todas as linguagens, mas aonde está a resistência aí? Porque se a origem do funk, eu não começo trazendo dos Estados Unidos, não. A da resistência no Brasil era Claudinho e Bochecha, porque na letra deles eles falavam, vamos pro baile beijar na boca, não vamos se matar. Então, assim, num contexto de que pobre tá matando pobre a milhão, Claudinho Bochecha, quando fala vamos pro baile beijar na boca, vamos namorar, vamos se respeitar, ele tá trazendo um aspecto só. Mas a nossa luta, ela é diversa, né? Ela pode ir da capoeira ao samba, do rap, por que não ao funk? Agora, a criminalização dos bailes é outra fita, que já era complexo antes da pandemia e ficou mais delicado, mais grave na pandemia. Só que há uma desigualdade de tratamento dos governos municipais ou estadual, uma igreja aberta lotada, tendo aglomeração e barulho, do que o funk que fecha a rua, tendo aglomeração e barulho também. Tem uma questão moral? Tem. Tem um incômodo que a tiazinha da vila vai falar, pô, mas eu não consigo ver minha novela nem dormir? Tem. Mas aonde vai ser feito esse baile? Esse problema, o Estado tem que garantir. Né? Então, concluindo, sem um acesso de lazer, o que eu vou cobrar do quebrada? No mínimo, o que eu posso cobrar do quebrada que curte o funk é dizer para ele que ele tem que tomar cuidado, que o Covid mata. Mas esse papel também é do Estado, passar com um carro de som na quebrada, avisando quais são os riscos que o Covid tem, quais são as alternativas que as pessoas pobres têm no lugar do álcool gel, o que você faz, como que chega em casa. Essas coisas têm que ser reforçadas o tempo todo, para as pessoas saberem que se ela não morrer de Covid, ela pode matar alguém que ela ama, só por falta de cuidado. Então é outro caminho, que não é o da punição, não é da criminalização, é o caminho da solidariedade, da informação. É isso que eu acredito, e também eu falo em nome da rede, né, de proteção e resistência ao genocídio. Olhar para o jovem não só como vítima e não só como culpado, né, olhar para ele como um sujeito de direitos. Obrigada, Catiara. João, temos perguntas dos internautas? Temos sim. Nós tivemos alguns comentários, como o do Newton Oliveira, sobre a importância do ensino da história da África, né, que pela efetivação aí da Lei 10.639, de 2003, o Fernando Soares fez uma pergunta aí direto ao Leandro, perguntando no que ele é formado, também fez um comentário sobre o Haiti ser um dos países mais pobres, talvez esteja relacionada a uma retaliação à Revolução Negra, que foi citada aí, muito bem citada pelo Leandro. As perguntas são as seguintes. A Graciele Rufino, ela faz uma pergunta sobre as ações afirmativas e as cotas. Em quais áreas elas poderiam ser implementadas ou ampliadas para reduzir aí, a questão do racismo? E uma outra pergunta, a gente faz uma por vez, aqui a do público. Eliana? Não, acho que é melhor fazer todas agora. Todas agora? E a outra pergunta aqui da Lourdes Silva, de como vocês avaliam a forma de tratamento da PM nas periferias? Eu aproveitando essa pergunta da Lourdes... Consegui ouvir a última pergunta. A última pergunta foi da Lourdes Silva, de como vocês avaliam a forma de tratamento da PM. Repete? Como vocês avaliam a forma de tratamento da PM nas periferias? Tá ok. E aí eu queria aproveitar essa pergunta para a Catiara falar da campanha que a Rede de Proteção e Resistência tem nesse momento. Você poderia responder, então, Leandro, que eu já vou postar aqui nos comentários a imagem da campanha, tá? Enquanto isso. Tá bom. Com relação à minha formação, eu sou formado em História. A primeira pergunta era sobre a sua...
afirmativas, né, agregar, né, na luta antirracista, eu acho que em todas as áreas, em todas as estruturas de poder, dentro das instituições privadas, instituições públicas, é primordial, porque as cotas, elas trazem a diversidade que a sociedade tem. A nossa sociedade tem 54% das pessoas que são excluídas dos lugares de prestígio social. É muito bom discordar, tipo, sou totalmente a favor, a gente não precisa ser igual, mas na frente do Mackenzie tem baile, e a polícia vai lá e protege os caras, né? Passa uma pano pros caras, na periferia. Mas lá na frente do Mackenzie, ninguém faz nada. A polícia até tá lá para resguardar a festa dos caras. Então, pensando em ação afirmativa e pensando nas instituições, não monetariamente por um grupo, né, racial, que se coloca como hegemônico, que usa as instituições a seu próprio favor, né, mantendo seus interesses, eu acho que é fundamental que haja cota geral, cara, para geral. Não tem que ser só nas universidades, acho que para juiz, para tudo quanto for lugar, e principalmente, acho que é bom a gente falar sobre isso, como os partidos progressistas veem a questão racial dentro do seu próprio partido, né? Você percebe que o negro está lá, né, durante a campanha, fazendo trampo, correndo junto com o candidato, mas quem, né, se coloca como, né, o candidato, né, às vezes é o cara branco. Então, pensando na própria estrutura partidária, acho que deveria ter cotas também, um valor maior e uma cota equitativa. É o que a Constituição promulga, né? Tratar os desiguais de maneira desigual, né? É a tentativa de equidade social, né? Eu acho que é isso. Então, pensando como a polícia trata o jovem na periferia, tem muita relação com o que a Catiara falou no começo. O neoliberalismo, ou neocolonialismo, ele impõe uma forma de lidar com os conflitos sociais, onde a intervenção estatal ela acontece tanto pela violência, e é o que a gente vê, né, nas periferias, mas ela também tem uma intervenção ideológica, onde esses jovens que são assassinados pela polícia, que sofrem toda a ação violenta do Estado, primeiro construída uma narrativa de criminalização desses jovens. Então, pensando no tratamento da polícia, ele é uma extensão do neocolonialismo, né, dessa estrutura, né, de necropoder e política de morte, né, onde esse governo, né, ele faz muito bem esse papel. É crise o tempo inteiro, é pânico, é uma comunicação que nem a gente está vivendo a pandemia, gente. É uma comunicação desastrosa, onde o que a Catiara falou está muito bem dito. Pô, sabe, não há intervenção do Estado para alertar a população sobre os riscos de uma doença que, pô, já matou 80 mil pessoas. 80 mil pessoas é gente pra caramba. Sabe, pessoas que poderiam estar produzindo, poderiam estar ajudando nessa luta política também, contra a violência, contra a criminalização, né? Essa guerra contra as drogas, criminalização da juventude, a guerra contra as drogas. Eu acho que é isso. Obrigada, Leandro. Então, são duas coisas, né? Sobre as cotas, só vou fazer a fala mais breve, porque me dá mais tempo para falar da campanha. É o seguinte, a gente entende que uma política de reparações é entendendo os danos causados historicamente em cima de várias gerações, a superexploração do trabalho, que utilizou do critério racial, né? Então, assim, além da cultura do embranquecimento, a política genocida, que também não foi genocida, é bom lembrar, só com o povo negro, e sim, ainda é com o povo indígena, tem uma dívida também com o povo indígena muito grande, e entender que cotas é uma gota, como dizia o poeta Cuti Silva, um poeta negro muito bom, fanoniano, que ele dizia que cota é só uma gota diante o mar de dívida que o Brasil nos deve. Essa fala do Cuti, eu guardo no coração porque eu entendo que ele está dizendo cota no trabalho, cota no concurso, cota na universidade, mano, isso é só o começo.
já teve militantes antigos que passou pelo parlamento que falava que uma política de reparações perpassava por 2 milhões de reais para cada negro. É lógico que essa mulher, essa vereadora, foi chamada de louca, mas teve um apoio do setor panafricanista, um setor até mesmo radical do movimento negro que não concordava com a legenda dessa vereadora, mas falava, tem uma provocação importante aí, faz os caras pensar como é que vai reparar o dano. É isso. Sou favorável, sim, óbvio, mas entendendo que é todo um Estado que não garante direitos básicos para ninguém. Então, garantir os direitos básicos da população negra não é reparações. Isso seria a efetivação de um Estado democrático de direito. É uma coisa. Agora, sobre a atuação da polícia, ela piorou em 2006. O meu vídeo deu uma congelada aqui, mas vocês estão ouvindo? O vídeo deu uma congelada. Sim, tá. Tudo bem. Então, sobre a atuação da polícia, ela só aumentou o encarceramento e as execuções após a lei de política de drogas. Então, eles conseguiram mais uma justificativa para poder criminalizar quem já era criminalizado e executar e prender com uma justificativa de que está promovendo segurança pública. Então, nós, população como um todo, classe trabalhadora, povo negro, mulheres, tinha que discutir melhores condições de trabalho, mais acesso a emprego com direitos, não precarizado, né? A gente está vendo os aplicativos aí trazendo um problema contemporâneo, que é a empresa lucrar horrores e ele não ter direito nem à proteção ao Covid, não tem direito trabalhista nenhum, enfim, tem muitos prejuízos por ser motoboy e ainda ser chamado de empreendedor, né, por causa da forma jurídica que coloca o cara para receber no MEI. Então, isso, voltando para a atuação da polícia, a lei de drogas foi a maior justificativa para poder prender e encarcerar mais. Então, o que é considerado crime? Você fumar um baseado na viela e tomar um tiro ou ser forjado no tráfico por isso? Então, isso não é crime. A execução é crime, a abordagem com tortura é crime. Então, a gente tem que informar a população que existem justificativas para que ela se sinta, inclusive, culpada e colocar aquela comunidade contra esse indivíduo. Né? Então, o trabalho da rede é mapear o medo, onde são as quebradas que mais convivem com medo, para que a gente consiga fiscalizar os batalhões que têm agentes trabalhando com tortura, forjando, promovendo execução, e tem abordagens que as pessoas têm que saber que é tortura, tirar foto, pegar seu celular, pegar seu endereço, falar que vai matar, isso é tortura, as pessoas têm que saber que isso é uma atuação ilegal. Então, pensando nesse mapeamento geográfico do medo, a campanha é para denunciar tanto a violência policial de forma anônima, para garantir que as pessoas não tenha medo de colocar lá o dia, horário, local, para a gente poder saber qual batalhão foi, e a partir daí o MP pressiona a ouvidoria, que pressiona a corregedoria, ou seja, a gente faz os caras trabalhar, né, meu? Porque a gente paga imposto para quê? Para ter assassino te matando com seu próprio dinheiro, que é o retorno do imposto. É dessa forma que a gente vai conviver com isso até quando? A gente discute, a gente convive com notícias do tipo, fulano, tô com saudade, foi preso, fulano, meu amigo, meu parça, foi morto, ele correu, né? Tem caso em Santo André que a execução foi tiro na nuca porque o menino correu. Tem o caso Lucas, que depois de sequestrar, os caras jogam no rio e colocam no laudo como um afogamento. Então, esse cinismo, esse absurdo, a gente não pode aceitar. A comunidade tem que buscar formas de se proteger para ela resistir. Então, é por isso que a rede criou essa campanha em abril, porque sabia que a pandemia ia aumentar as justificativas de matar. Então, se a lei de drogas é uma, agora até a pandemia está sendo outra.
Então, por isso que também a gente coloca um link só para denúncia do trabalho. Essa empresa não está garantindo proteção para o trabalhador contra o Covid, ela não garante equipamento de proteção, tem que ser denunciado. Então, também garante o anonimato, porque a gente sabe que as pessoas têm medo de ser mandadas embora. Então, da mesma forma, o objetivo da campanha é fazer com que os jovens tenham esse acesso para ele saber que tem pessoas que se importam com a vida dele, que isso pode virar uma política pública que ressignifique a segurança pública, onde o negro não seja tratado como bandido, como suspeito o tempo todo, e nem a pessoa por morar numa quebrada, numa periferia, né? Então, coloquei o link aqui nos comentários, espalhem essa campanha para as pessoas saberem que tem onde ela denunciar, e essa denúncia, ela não se encerra ali, vai ter toda uma pesquisa, né, em cima desses dados. Então, esse é o objetivo da rede, mapear o medo para que a gente transforme esse medo numa revolta organizada, porque a gente acredita que só o poder popular vai barrar o genocídio, a violência policial, porque de verdade é do povão que os ricos têm medo, né? É do pobre, informado, organizado, o pobre unido, é isso que eles têm medo, né? Então a gente tem que transformar o nosso medo no medo deles, eles que têm o medo da gente, né? Obrigada. Estamos chegando ao final da nossa live. Tá muito bom, poderia ter mais tempo, mas tá acabando. Só para informar, tá lá na página da rede, tá, Eliane? A Eliana, afixado na página da rede a campanha que tem todo o texto completo lá. Espalhem aí, tamo junto. Um beijão aí para a família do Guilherme, para a escola Maria Sininha, Periferia Reflexiva, Foco no Jardim Mira. Eu agradeço muito esse convite, para a gente é uma honra estar com vocês. Tamo junto. Eu ia falar isso, agora vamos para as considerações finais. Ah, tá. Eu já estava. Tá certo. Mais alguma coisa, Leandro? Prazer conhecer, viu, professor João? Eu já tinha ouvido falar de você. Prazer é meu. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, dada pelo coletivo, né, da gente vir fazer essa fala. Eu acho que ajuda muito a gente entender o cenário, né, e o que a gente tem enfrentado, né, e que vai enfrentar daqui para frente. Mas é muito importante frisar que nenhuma transformação nesse país vai vir sem as mãos negras, né? Mas não só as mãos, mas uma construção intelectual das pessoas negras também, participando de todo o processo, né? Político, de engajamento e transformação social. Acho que é esse o recado. Obrigado mais uma vez. E espero encontrar vocês logo mais aí. Estou morrendo de saudade. Todo mundo, beijo. Tá todo mundo assim, morrendo de saudade, querendo dar um abraço, né? Catiara, mais alguma coisa? Não. Sim, não. Eu só ia dizer que agradecer, né? E reforçar isso, que sem o poder popular, sem a união do povo preto, a gente não vai ter avanço, porque só a luta muda a vida, né? Conforme os nossos ancestrais e até mesmo na própria família da gente, se a gente olhar, se nosso avô não tivesse lutado, se nossa mãe não tivesse lutado, que seria da gente, né? É só a luta mesmo para mudar a vida. Transformar. Obrigada, hein? Então, eu também quero agradecer a participação de todos, né? E de todas, principalmente dos nossos entrevistados que a gente convidou e prontamente eles aceitaram o convite, vieram participar dessa live. Os entrevistadores João, a Clair, o Mauro, a Evinha, né, que contribuíram para o debate também, e o pessoal do grupo Foco no Jardim Miriam, que auxiliou na transmissão. E também agradecer aos internautas que acompanharam essa live pela internet. Quero lembrar que o grupo Periferia Reflexiva tem postado algumas imagens sobre o racismo e outros assuntos na internet, e estaremos postando outras mais, só vocês acompanharem. E também estamos pretendendo fazer outras lives, fique de olho lá na página que a gente vai anunciar.
E para encerrar, eu gostaria que o pessoal do Foco aí colocasse uma música que diz muito sobre tudo isso que a gente debateu hoje, tá? Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim. A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira. Tô grito pela minha pele, coceira o meu fim. Eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz não acende a minha envergadura. Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados, mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne, minha carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra, minha carne negra, minha carne negra, minha carne, a carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde na nossa saúde. Mulher e muita som, vinho branco para todos, vai de boca do pão. Ei, esse fruta de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o mesmo céu, mesmo céu. No lado sul do mapa, eu sempre ouvindo um rap. É pra alegar a rapa nas ruas da sul, eles me chamam Brown. Maldito vagabundo, mente criminal. Que tomo uma moça de champanhe e também curte. Desbaratinado, tubaína, tudo frutti. Fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy não é chinês, australiano. Fala feio, mora longe, não me chama de mãe. Aê, brother, respeito, sofredor, odeio todos vocês. Aprende artes marciais que eu vou te fixar. Quer sua irmã, seu relógio da guerra. Um ponto se pá, dá pra catar e pra quebrar e gastar. Antes do galo cantar, é triplex pra coroa que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Vem com o relógio din-din do seu pai. Mas pro rolê com nós cê não vai. Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar, entendeu? A vida é assim, tem culpa é o crime ou o creme. Se não deve, não treme as perversas, se oriça e os inimigos treme a neblina. Cobre a estrada de tapecerica. Sai, 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 sai. Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Hey, diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista.
fascista. Diga não, não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Diga não ao genocídio. Do